Olá pessoal, aqui é o professor Estevão Pastore Garbim e nesse vídeo nós vamos tratar de uma dúvida que tem surgido entre os nossos alunos na hora de resolver uma questão do nosso mapa da atividade de cartografia, que é a criação de uma escala gráfica para aquele croquis de vocês. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma das formas de nós construirmos uma escala gráfica. E nós vamos utilizar como programa para realizar essa transformação, né, essa construção, o PowerPoint. Por que nós escolhemos o PowerPoint? Porque é um aplicativo que todos nós temos disponível e que já é o aplicativo que nós utilizamos para a construção da nossa atividade. Então, para a gente começar, como nós vimos na nossa segunda aula ao vivo, a escala gráfica, ela mostra, por meio de uma representação gráfica esquemática, qual que é a proporção existente entre a distância gráfica que existe no nosso mapa e a distância real. E como vocês podem perceber, existem vários modelos de escala gráfica que nós podemos construir para o nosso mapa, ok? Então vocês são livres para escolher aquele que melhor se adequar às necessidades de vocês ou que vocês considerarem mais bonito ou mais interessante. No exemplo de hoje, nós vamos tratar de uma das formas de construção de escala cartográfica, que é essa daqui, essa última aqui de baixo. Por quê? Porque ela é a mais comum que nós temos, ok? E vai ser utilizado como um padrão. Para vocês construírem as demais escalas, basta vocês simplificarem o processo que nós vamos estar mostrando nesse tutorial. Primeiro ponto que a gente tem que saber, o que a gente precisa realizar para a construção da nossa escala gráfica, é saber interpretar uma escala desse tipo e obter a escala numérica. Então eu peguei como exemplo aqui a escala numérica de 1 para 1900, ou seja, uma unidade no nosso mapa corresponde a uma redução de 1900 vezes a distância real que existe no espaço que você está representando. Então, no caso, a construção de uma escala cartográfica, ela deve envolver intervalos de uma unidade, ok? E a gente vai ver como fazer isso, e cada uma dessas unidades vai representar uma diminuição, né, de 1900 vezes a unidade do real. Como que a gente faz isso? O primeiro passo é a gente criar um segmento de reta para a construção da nossa escala gráfica. E para isso vocês vão ter que inserir um retângulo, que a gente vai personalizar ele ao longo da nossa atividade. Então vocês vão vir aqui no menu Inserir, Formas, e vão desenhar um retângulo, ok? Percebam que o nosso retângulo ele não pode ser nem muito largo, nem muito fino. Então como que a gente vai decidir para a construção desse retângulo? Ele precisa ter um valor que a gente consiga visualizar essas gradações que a gente vai configurar e que a gente vai construir ao longo da nossa atividade. Então eu acredito que a espessura de 0.4 seja bacana para a gente construir o nosso tutorial, ok? Então você pode configurar a espessura dele aqui em cima e nós também temos que configurar o comprimento dessa nossa escala gráfica. Cada uma das unidades que a gente vai fazer aqui, cada uma das subdivisões da nossa escala gráfica, ela vai representar 1900 centímetros ou metros da unidade do real, ok? Então, para isso, a minha sugestão é que uma escala cartográfica ela tenha pelo menos 3 subdivisões, como nesse exemplo aqui de cima. Então, nós temos que pensar em 3 retângulos 3 fragmentos que nós vamos indicar com os valores correspondentes, as unidades métricas correspondentes. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos construir uma escala gráfica com 3 centímetros de comprimento. A gente vai utilizar esse valor para poder facilitar no nosso cálculo e na nossa construção. Então nós vamos definir que esse nosso retângulo ele vai ter 3 centímetros. Basta você configurar aqui em cima, ok? E a partir desse nosso retângulo que a gente tem aqui, a gente vai precisar mudar a cor dele. Toda a escala cartográfica, ela vai ter como cores principais o preto e o branco. Então a gente vai selecionar essa nossa forma, colocar um preenchimento branco e o contorno da nossa forma a gente vai colocar na cor preta, ok?
ok? E para a gente poder subdividir esse nosso retângulo, nós vamos fazer 3 cópias. Nós vamos ter 3 retângulos desse. Para quê? Para a gente poder sobrepor esse retângulo ao nosso primeiro, né, nossa cópia sobre o original, e diminuir o comprimento desse nosso retângulo em cima em 3 partes. Então, se eu tenho 3 centímetros total, 1/3 dele vai corresponder a 1 centímetro. Ok? Então, dividir aqui 1 centímetro. E o segundo, também vou colocar comprimento aqui de 1 centímetro. Isso. Coloquei em cima. Certo? Então, a gente tem um segmento de reta dividido em 3 partes. Vocês percebam que algumas escalas cartográficas, gráficas, elas possuem uma espécie de primeira parte que é subdividida em retângulos um pouco menores. Nós chamamos essa parte aqui, que tem uma divisão em unidades menores, de talão. E ela serve para a gente poder ter um pouco mais de precisão na hora de utilizar a nossa escala. Então, para isso, nós vamos construir um talão nessa nossa escala cartográfica. Só que essa divisão que nós temos aqui, de 5 unidades, ela é uma divisão muito extensa. Se a gente for aplicar ela nesse nosso retângulo de comprimento de 1 centímetro, as nossas unidades elas vão ficar muito pequenas. Então, para isso, a minha sugestão aqui nesse exemplo é nós fazermos 4 divisões. A gente vai fazer 4 divisões para poder enxergar um pouco melhor essa subdivisão, esse nosso talão. Então, para isso, nós vamos fazer 4 cópias, ok, desses nossos retângulos. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque nessa nossa subdivisão nós temos que dividir o nosso valor por 4. E 1 centímetro dividido por 4, ele vai corresponder a 0,25 centímetros. Tá? E a gente vai ter que colocar também uma espessura que seja metade do tamanho, para que a gente consiga ter um contraste visual mais adequado. Então, vamos pegar aqui. Esse é o nosso primeiro, a gente vai encaixar o máximo possível aqui nessa nossa primeira parte, nesse nosso talão da escala gráfica. Ok. Dou um Ctrl C, um Ctrl V e vou encaixar certinho dentro da minha escala gráfica. O que eu faço em seguida? Eu vou mudar a cor desses meus retângulos menores para eles conseguirem dar um contraste melhor na hora da gente construir a nossa escala gráfica. Então, no preenchimento da forma, eu vou colocar uma cor preta em cima, uma cor escura embaixo, e a gente vai intercalando, ok? Um ponto importante é que cada uma dessas partes maiores da nossa escala, elas sejam de cores que se intercalem também. Então, a primeira, a gente pode começar com a cor preta, a segunda com a cor branca e a terceira também com um preenchimento escuro. E assim nós temos a divisão das 3 principais partes da nossa escala gráfica. Terminou? Não, ainda não. A gente precisa agora indicar quais são os valores dessas divisões da minha escala gráfica. E para isso, eu vou inserir e vou colocar uma linha nessa parte limítrofe aqui da nossa escala gráfica. Ok, vou fazer uma linha aqui. Ok, inserir o máximo possível e vou colocar um contorno da forma escuro, uma cor preta. Posso até aumentar a espessura aqui da minha linha para dar uma visibilidade maior. Inserir aqui, maravilha. Agora eu vou repetir esse meu valor nessas outras partes da minha escala cartográfica. Ok? Bom, depois que eu inseri essas 4 linhas, eu preciso indicar aqui quais são os valores correspondentes de cada um dessas divisões, desses limites.
Então eu vou inserir, vou colocar caixa de texto, e aqui a gente tem um detalhe interessante. Nós vimos que na nossa escala numérica, uma unidade corresponde a uma diminuição de 1900 vezes. Então, quando nós temos um talão, nós temos duas opções de poder construir a nossa escala gráfica. O primeiro valor, ele pode ser correspondente ao número 0, ou ele pode ter o valor da subdivisão padrão desses nossos retângulos principais. Então, por exemplo, neste caso, eu posso colocar o valor de 1900, ok, encaixo aqui em cima. Em seguida, eu vou colocar o valor 0, porque eu estou mostrando que o intervalo de uma ponta a outra desse retângulo, ele vai ter uma distância, ele vai ter uma proporção de 1900 por 1, ok? Então, coloquei aqui. E aí, em seguida, a gente pode colocar no valor correspondente o valor de 1900 de novo, ok? E, em seguida, nós vamos inserir o valor sucessivo. Então, 1900 mais 1900, 3.800. Beleza? Um detalhe importante. A gente não pode esquecer, pessoal, que na nossa escala gráfica nós temos que indicar a unidade métrica. Então, se eu estou trabalhando com centímetros, eu vou colocar o valor de centímetros, ok? Agora, se eu estiver fazendo essa conversão de 1 centímetro, ele equivale a um valor em metros, eu preciso fazer essa conversão de unidades. E aí, consequentemente, eu não vou trabalhar com 1900. Eu vou trabalhar com a conversão do valor de centímetros para metros. Então, aqui seria 19 metros, ok? Aqui também 19 metros. E aqui 38 metros. Lembrando que se eu utilizar a medida em metros, essa unidade métrica, eu preciso necessariamente colocar, não esqueci de trocar os centímetros por metros aqui, ok? Então vamos lá. Como é que eu faço para levar isso aqui no meu croquis que eu estou construindo, também no outro slide do PowerPoint? Eu tenho algumas formas diferentes. Primeiro, eu posso selecionar todos esses elementos, agrupar, aí eu vou copiar e vou colar lá na minha atividade, certo? Ou então, eu posso utilizar a ferramenta de captura do Windows, recortar essa parte aqui e inserir como uma imagem lá no meu slide. Lembrando que na hora que você for jogar nesse documento para a construção do seu mapa, você precisa respeitar essa distância gráfica de 1 centímetro na construção da sua escala. Então, você consegue ajustar para ela dar exatamente 1 centímetro, ok? Porque senão a sua escala também vai ficar com alguns problemas, ela vai estar passando uma informação falsa. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só postar aqui no nosso fórum. Até mais!